66 livros, 39 o Antigo Testamento, e 37 o Antigo Testamento e 29 o Novo Testamento. 66 livros. E possui 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos foram escritos por uma razão muito simples. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos e são chamados de evangelhos sinóticos, foram escritos abordando um mesmo perfil da pessoa de Jesus Cristo, que é o perfil terreno, é o que Jesus, Filho do Homem, veio fazer na terra. O primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, foi escrito para os judeus. Nessa época, nós tínhamos 3 povos distintos: judeus, romanos e gregos. Mateus escreve para os judeus dizendo que Jesus era o Messias esperado, era aquele que viria para libertar o seu povo das prisões do inferno, das prisões de si mesmo, porque o homem, ele muitas vezes se torna um inimigo de si mesmo, e Jesus veio libertar o homem não somente de Satanás, mas veio para libertar o homem dele mesmo. Então o Senhor Jesus veio dizendo para os judeus: se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém quiser caminhar contigo 1 milha, vai com ele 2. Se alguém quiser te tirar a capa, larga-lhe também o vestido. Dá a quem tem sede, não negue. Bendiga àqueles que vos maldizem. Acolhe e estende a mão até para o teu inimigo. Porque se vocês estendem a mão e saúdam somente aqueles que te saúdam também, que bem virá daí? O que vocês estão fazendo de diferente? Mas se vocês agem de forma a se compadecer daquele que é fraco, de forma a entender a fraqueza dos fracos, de forma a ter misericórdia daqueles que tropeçam e nem sabem no que tropeçam, então aí sim, vocês estão exercendo aquilo que o meu Pai me enviou para lhes ensinar, que é misericórdia. Eu quero, e não sacrifício. Mateus, portanto, escreve para os judeus apresentando Jesus como Messias. Eles aguardavam um Messias que viesse com espada desembainhada, que viesse para lutar contra o Império Romano, para poder libertá-los daquela escravidão humana. Quantos não eram jogados nas covas dos leões? Quantos não eram crucificados vivos? Quantos não eram feitos espetáculos naquela arena e o imperador virava o dedo para baixo e aí então eles executavam aqueles que se diziam cristãos, aqueles que iam para a cova, aqueles que iam para a arena, ou melhor dizendo, servir de espetáculo para os romanos. Mas Jesus, o Messias esperado, veio para libertar o homem do próprio homem. Depois, em Marcos, escrevendo para um outro tipo de povo, Marcos escreve para os romanos, para os próprios romanos. E Marcos apresenta Jesus não como Messias aguardado, mas como Filho do Homem, aquele que é totalmente sábio e aquele que realiza na prática as obras de Deus. O povo romano não era um povo religioso, não guardava uma religião, eles eram totalmente pagãos, eles tinham um panteão, eles adoravam muitos deuses, eles haviam importado muitos deuses dos antigos gregos, só mudaram os nomes deles, e eles praticavam o culto ao imperador, culto, adoração ao seu líder, ao seu maior expoente ali em Roma, através de orgias, através de pecados, através de tantas coisas terríveis, sexo com animais, tantas coisas acontecendo ali, que era justamente para chocar mesmo.
era justamente para demonstrar toda a sua pecaminosidade, todo o seu desvario, toda a repugnância, todo o lixo no qual o ser humano se encontrava. Ainda bem que não temos isso mais, né? Ainda bem que hoje não temos mais orgias, ainda bem que hoje nós não temos mais casas de prostituição, ainda bem que agora nós não temos mais troca de casais, não temos mais as imoralidades, ainda bem que agora tudo está resolvido, né? Hoje crianças de 4, 5 anos, incentivados pelos próprios pais, estão dançando na boquinha da garrafa, e os pais acham lindo e bate palma. E Marcos escreve para os romanos, dizendo que Jesus veio para demonstrar com as suas obras práticas que ele era o Messias, que ele era o Salvador, fez inúmeros milagres na frente de todos eles, porque o que impressionava a eles, o que impressionava eram os milagres, as curas. Eles não estavam interessados em genealogias, não estavam interessados em missão de Deus, eles queriam alguma coisa que fosse para o momento, imediatistas. Depois vem Lucas, o médico grego, que escreve justamente para a classe que havia influenciado o mundo antes de Jesus vir. Os gregos, através de Alexandre o Grande, tinham espalhado toda a sua cultura, tinham espalhado as artes, as matemáticas, o teatro, a engenharia naval. Os gregos tinham espalhado toda a sua influência, inclusive a sua língua, naquilo que nós chamamos de helenismo. A helenização foi justamente essa cultura grega difundida por todo o mundo de então, aonde quem falava o grego naquela época era tido como um sábio, né? Quem não falasse o grego era um bárbaro. É a mesma coisa hoje do que quem fala o inglês. Você vai em qualquer lugar do mundo e você se comunica em inglês. Quem não fala o inglês hoje não pode nem mexer num computador, porque vão aparecer mensagens ali curtas em inglês, que se a pessoa não souber, aperta os botões errados e apaga tudo, acaba com o sistema. Então saber inglês hoje é primordial, como naquela época quem falava um pouco de grego se comunicava em qualquer parte, e os gregos eram amantes das artes, da poesia, da literatura, e Lucas, numa linguagem muito poética, começa escrevendo para Teófilo: ó potentíssimo Teófilo, tendo eu minuciosamente me inteirado das coisas que têm acontecido nesses últimos tempos. E aí, se utilizando dessa linguagem poética, ele vai falando que Jesus era o sábio, era o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo fala assim: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, e nós temos apresentado a Jesus Cristo, que é o Salvador, o sábio, o misericordioso e o justo. E o quarto evangelho? O quarto evangelho é João quem escreve, e ele começa o seu evangelho dizendo que Jesus era o Logos, e que o Logos era Deus. Logos, que era o último estágio da sabedoria. Logos, que era a busca do filósofo por esse estágio onde a alma sairia do corpo e nunca mais precisaria voltar para esse corpo. Por isso que existem os quatro evangelhos, onde João agora vem e fala para a igreja, para aqueles que já acreditavam em Jesus, que ele era o próprio Deus. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba Jesus Cristo hoje no seu coração. Deixa de ser judeu, religioso, fanático. Deixa de ser romano, que quer tudo na prática, no imediatismo. Deixa de ser grego,
que só quer saber de sabedoria e intelectualidade, e deixa de ser sinótico, materialista, e seja um homem de Deus, um servo de Deus, e receba Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, porque Ele é Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.